E de antemão eu já nos asseguro que Deus ele irá falar conosco nesta tarde, através do Salmo 119, no versículo 9. Amém? Amém. Amém, Igreja de Cristo. Quem está ligado com Jesus nessa tarde, diga amém. Amém. Graças a Deus. Escutem a palavra do Senhor nesta tarde. O Salmo 119, versículo 9. O salmista Davi está escrevendo uma expressão que Deus o tocou, dizendo assim: como purificará o jovem? Aleluia! Como purificará o jovem o seu caminho? Nesta pergunta há uma interrogação. E depois a parte B do versículo está dizendo assim: observando conforme a tua palavra. O salmista faz uma pergunta e ele, inspirado por Deus, escrevendo o Cântico Oficial de Israel, que é o livro de Salmos, ele faz uma pergunta, ele traz um sinal de interrogação e depois ele traz uma resposta. Ele está dizendo como purificará. Amém, queridos? Prestem atenção em nome do Senhor Jesus. Como purificará o jovem o seu caminho? O salmista está perguntando como purificará o jovem o seu caminho. E depois ele está dizendo, observando conforme a palavra do Senhor. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Purificação. O salmista está aqui falando uma palavra de purificação. Nós temos o direito de se divertir, nós temos o direito de comer, de cantar, de sorrir, de brincar, de pular, mas temos o direito também de ser purificado. E só há por meio de um aqui neste mundo que pode trazer para mim e para você purificação, que é o Senhor Jesus Cristo. A partir do momento que atentamos para a sua palavra, a partir do momento que disponibilizamos o nosso ser, os nossos sentidos, os nossos ideais, dividindo com Jesus, confiando em Jesus, entregando as nossas vidas também como sacrifício ao Senhor Jesus. Daí em diante há em nós purificação, porque há uma relação com o nosso Deus, com o nosso Senhor, uma relação com o nosso Salvador. E quando a gente se unimos, quando nós se unimos com o nosso Senhor, quando nós dividimos com o nosso Senhor, tenha certeza que nesse momento passamos a ser bem-aventurados. E o salmista está perguntando como purificará. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Como purificará. Engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Falando também de purificação, eu quero dizer aqui, em nome de Jesus, segura aqui essa página aqui, porque o vento está em cima. Falando também de purificação, eu quero dizer aqui, o salmista aqui está trazendo itens nesse salmo, dizendo: tomara que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira a poder eu observar os teus estatutos. O salmista está aqui rogando a Deus, ele está dizendo ao Senhor: tomara que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira, Senhor, que o Senhor possa observar todos os meus passos na terra. Muitas vezes, segure minha Bíblia aí como está, muitas vezes, querido, queremos conduzir os nossos caminhos, queremos conduzir os nossos passos sem a mínima importação do nosso Deus. Mas o salmista aqui está pensando e agindo diferente.
O salmista é um homem que ele é segundo o coração de Deus. E ele está dizendo assim: tomara que os meus caminhos sejam dirigidos dentro da tua observação, Senhor. Sabe por quê? O salmista, ele passou por calamidades na face da terra, e ele não teve quem socorresse, e ele teve o despertamento de clamar ao Senhor, ao seu Deus, e o seu Deus o socorreu, e depois ele passou a observar que purificação para os seus passos, para o seu caminho, para toda a sua vida aqui nesta terra, ele só podia contar com o Todo-Poderoso, o grande El Shaddai, o Deus que está nesta tarde, proporcionando eternidade para mim e para você. Se eu e você hoje der ouvido à voz do Senhor, aleluia! Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Ele traz ainda aqui no Salmo 119 alguns itens que ele está dizendo, segura aqui, essa parte só. Ele traz aqui alguns itens que ele está dizendo, como purificará. Atentem para esses itens que veio de um homem que tinha o coração segundo o coração de Deus. Esse homem, esse servo de Deus, esse exemplo de fidelidade para com o nosso Senhor, o salmista Davi, ele pôde ser tocado por Deus, ele pôde ter uma transformação que veio de Deus e escrever para nós, para todas as gerações, que assim também ouvir esta palavra e crer, tenha certeza que alcançará a transformação da parte do Senhor. Amém, queridos? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. O salmista aqui também está perguntando como purificará o jovem o seu caminho, como poderá. Vem 9 itens, 8 itens que traz um sentido de purificação. O salmista, ele foi ilustrado por Deus nesta hora para trazer exemplos de purificação para mim e para você nesta tarde. Amém. E eu quero já de antemão te